Tá terminando a sua história e tá em dúvida de como encerrar, como amarrar tudo e ter um final mais impactante para o seu leitor sair satisfeito? Fica aqui comigo e vamos ver como você pode finalizar a sua história da melhor maneira e conquistar esse leitor para suas próximas histórias também. Vamos lá! Que tal se autopublicar de maneira impressa? Para isso, você precisa diagramar o seu livro. O problema é que você quer ter uma diagramação profissional, não uma qualquer, certo? E se você pudesse aprender a usar um programa profissional de diagramação e ter o seu livro dos sonhos feito por você, e ainda adquirir uma habilidade que poderá ser usada não só no livro atual, mas nos próximos também? É isso que eu quero te ensinar no curso prático de diagramação de livros. Vou te mostrar o passo a passo para criar o seu projeto gráfico no InDesign e diagramar o seu livro botão a botão. Aí é só você assistir e replicar. E ainda recebe o projeto de InDesign feito no curso para você já ter um ponto de partida para fazer o seu livro. Acesse o link na descrição do vídeo e se autopublique de forma impressa e ganhe uma nova habilidade para ser usada em todos os seus próximos livros. E aí, Teller, Mauro Plachina aqui, tudo bem? Escrever um livro é uma jornada emocionante e gratificante, e à medida que você desenvolve a trama, cria personagens cativantes e constrói um mundo imaginário, chega o momento crucial de finalizar a sua história. E um final satisfatório é essencial para uma experiência de leitura completa. Ele é responsável por amarrar todas as pontas soltas da trama, resolver conflitos e proporcionar um senso de conclusão aos leitores. Um final bem executado pode deixar os leitores satisfeitos, emocionados e reflexivos, garantindo que essa história permaneça na memória deles por um longo tempo. Por outro lado, um final fraco ou inadequado pode deixar os leitores frustrados, desapontados e com uma sensação de desconexão em relação à narrativa como um todo. Mas escrever esse final pode apresentar diversos desafios aos escritores. Alguns dos obstáculos comuns incluem compreender o propósito final, afinal é fundamental compreender os objetivos do final, considerando o tipo de história que você está contando e as mensagens que deseja transmitir aos leitores. Também é necessário avaliar a jornada dos personagens. É preciso cuidar do desenvolvimento dos personagens ao longo da história, identificando seus arcos individuais e o crescimento que eles experimentaram. Depois, você deve revisar tramas e pontas soltas. É importante garantir que todas as principais linhas da história sejam abordadas, resolvendo o trama em aberto e amarrando tudo. Também, não esqueça de considerar as expectativas do leitor. Conheça os desejos e expectativas dos leitores, equilibrando previsibilidade e surpresa para proporcionar uma experiência envolvente para o público. E por último, não esqueça de criar uma conclusão cativante. É seu trabalho construir uma conclusão emocionalmente ressoante e conectada à jornada dessa trama. Mas vamos falar um pouco sobre cada um desses. Mas antes, deixa a tua curtida aqui no vídeo e se inscreve no canal. Assim você ajuda a Tellers a trazer cada vez mais conteúdo e recebe nossos vídeos para melhorar cada vez mais como escritor. Com o teu apoio feito, vamos iniciar por compreender o propósito do final da sua história. Para fazer isso, você deve definir os objetivos específicos que você pretende alcançar com o final dela. Afinal, ao ter clareza sobre os objetivos do final, você terá uma base para guiar as suas decisões. Mas uma coisa é certa, você precisará resolver conflitos e arcos narrativos. Um bom final não só proporciona uma sensação de conclusão, mas também aborda de forma satisfatória os conflitos e os arcos narrativos desenvolvidos ao longo do livro. Esse é o momento de resolver as tensões e desafios que os personagens enfrentaram, fornecendo uma resolução coerente e significativa. Saiba quais são os principais conflitos e arcos narrativos que precisam ser resolvidos. Certifique-se de que todas essas questões sejam respondidas e que os personagens tenham a oportunidade de concluir as suas jornadas de maneira coerente com o seu desenvolvimento ao longo do enredo. O melhor jeito de fazer essa análise de conflitos e arcos narrativos
é analisar a jornada dos personagens. Todo escritor sabe que os personagens são elementos chaves em qualquer história. Eles trazem vida ao enredo e conectam-se com os leitores em um nível emocional. Por isso, ao chegar ao final da sua história, é fundamental avaliar como os seus personagens se desenvolveram ao longo do livro. Assim, analise cada personagem em termos de características iniciais, motivações, desafios enfrentados e mudanças ocorridas ao longo da narrativa. Pergunte-se como os personagens evoluíram emocionalmente. Eles aprenderam lições importantes ao longo da história? Suas crenças e valores foram transformados? Eles superaram obstáculos e cresceram como indivíduos? Ao entender o desenvolvimento dos personagens, você poderá garantir que o final seja congruente com as transformações que ocorreram durante a sua história. Certifique-se de que o final do livro proporcione uma conclusão satisfatória para os arcos desses personagens. Se um personagem passou por um processo de redenção, por exemplo, seu final deve refletir essa transformação. Por outro lado, se um personagem teve uma queda moral, o final pode mostrar as consequências das suas ações durante a história. Ao analisar a jornada dos seus personagens, é preciso identificar os seus arcos e crescimento. Você estará fortalecendo a coesão narrativa e contribuindo para um final significativo e impactante para o seu livro de ficção. E já que falamos do fechamento da jornada dos personagens, precisamos falar sobre revisar tramas e pontas soltas. Durante a escrita, é comum desenvolvermos várias tramas secundárias que adicionam complexidade e interesse à história. No entanto, é importante revisar cuidadosamente essas tramas e verificar se todas foram devidamente concluídas. Faça uma lista das subtramas criadas e avalie se cada uma delas recebeu uma resolução satisfatória. Veja se todas as questões relevantes foram respondidas para que os leitores não sejam deixados com dúvidas ou confusões em relação a essas tramas. Além disso, avalie se todas as tramas secundárias contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento geral da história. Caso alguma trama pareça deslocada ou desnecessária, considere removê-la ou integrá-la de outra maneira ao enredo principal. Tudo isso sobre o fechamento de subtramas vale também para cuidar das pontas soltas. Afinal, as pontas soltas não são necessariamente tramas secundárias, mas qualquer informação dentro da história. Então, analise cada linha da sua história e verifique se os leitores receberam respostas claras e satisfatórias para as questões que foram apresentadas ao longo do livro. Se houver algum elemento da história que tenha sido deixado em aberto intencionalmente, certifique-se de que seja uma escolha consciente e que faça sentido para a narrativa que você escreveu. Se necessário, revise o texto para fornecer pistas ou indícios que possam levar os leitores às suas próprias conclusões. Ao revisar as tramas e pontas soltas, você estará garantindo que a sua história esteja completa e coesa e certamente vai ajudar no sucesso da sua história com o leitor. E já que falamos do leitor, é essencial que você sempre considere as expectativas do leitor. Os leitores têm certas expectativas ao ler uma obra e, claro, buscam uma conclusão satisfatória e gratificante que recompense o tempo investido na leitura. Então, é importante considerar esses desejos e expectativas ao fechar a trama do seu livro. Para entender essas expectativas, considere o gênero do seu livro e as convenções associadas a ele. Os leitores de diferentes gêneros têm expectativas distintas. Por exemplo, em um romance, os leitores esperam um desfecho emocionalmente impactante para o relacionamento principal, enquanto em um mistério, eles desejam uma resolução satisfatória de um crime. Além disso, leve em conta o público-alvo. Quem são os seus leitores? O que eles esperam encontrar ao final da história? Reflita sobre as necessidades e preferências do seu público e tente atender a essas expectativas de maneira coerente com a narrativa que você desenvolveu. Mas claro, se você pensar apenas em convenções e na expectativa do leitor, você fará um livro igual a qualquer outro da prateleira desse leitor. O que você precisa fazer, então, é equilibrar previsibilidade e surpresa. Mesmo que o leitor tenha uma expectativa final, ele gosta de ser surpreendido. Encontrar esse equilíbrio é fundamental para criar um final satisfatório e impactante. Tente subverter as expectativas de forma inteligente.
fornecendo reviravoltas inesperadas, mas que façam sentido dentro da lógica da história e do gênero. Ao fazer isso, você poderá surpreender, ao mesmo tempo que mantenha a integridade e coerência da narrativa. Dessa maneira, você consegue tanto atender à expectativa do leitor pelo que ele está acostumado a acompanhar, quanto pela surpresa que pode causar, e assim criar um elo ainda mais forte com ele. Inclusive, trazer essa surpresa faz parte do nosso último item para a finalização de uma boa história. Crie uma conclusão cativante. Para fazer isso, é importante escolher o tipo de final adequado que se encaixa na narrativa. E existem diferentes tipos de finais que você pode considerar para a sua história. Alguns exemplos incluem o final aberto, que deixa algumas questões em aberto, permitindo que os leitores interpretem o desfecho da história. Temos o final fechado, que oferece uma conclusão clara e responde a todas as perguntas e conflitos da trama. Temos o final ambíguo, que deixa espaço para interpretação, fornecendo pistas e indícios, mas sem uma resposta definitiva. Temos também o final surpreendente, que, como o nome diz, apresenta uma reviravolta inesperada que desafia as expectativas dos leitores. E por último, o final emocional, que provoca uma resposta emocional profunda aos leitores, deixando-os impactados após a leitura. Olhando assim, parece difícil de escolher. Afinal, parece que qualquer um pode fechar a sua história. O que você deve fazer é levar em consideração a natureza da sua história e os temas abordados, e também o tom geral da sua narrativa. Se pergunte qual tipo de final irá complementar e reforçar a mensagem que quer transmitir, e como satisfazer as expectativas dos leitores e, ao mesmo tempo, surpreendê-los de maneira significativa. Além disso, analise o desenvolvimento dos personagens e das tramas e considere o impacto emocional que você deseja causar nos leitores. Todas essas reflexões o ajudarão a selecionar o tipo de final que melhor se encaixa na sua história. E aí, está pronto para terminar a sua história de maneira pensada e consciente para cativar ainda mais o seu leitor e o engajar para continuar acompanhando a sua carreira? Me conta aqui nos comentários em qual fase da escrita do seu livro você está. E se estiver com qualquer dúvida sobre escrita, pode me enviar aqui no comentário também, pois pode virar um tema de um próximo vídeo do canal. E caso você esteja no estágio final e já esteja pensando em publicar o seu livro e não quer depender de uma editora ou gráfica, aprenda a fazer a sua diagramação e cortar esse processo para ter o seu livro impresso. No curso prático de diagramação de livros, você tem um caminho completo para criar o seu projeto no InDesign e se autopublicar de forma independente e profissional de maneira impressa e sem depender de ninguém. Acesse o link do curso aqui na descrição do vídeo e não deixe a sua história parada no seu computador. E se você quiser já ir preparando o seu público para a história que está terminando, você vai gostar desse vídeo aqui sobre marketing para escritores. Uma ótima finalização de livro para ti e até o próximo vídeo. Até mais!